Afinal, a doença celíaca, ela pode ou não afetar a sua fertilidade? É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. A doença celíaca, ela pode sim afetar a fertilidade. Olha, tem estudos mostrando que ela aumenta em 9 vezes o risco de você perder o bebê. Isso porque a doença celíaca, ela gera uma inflamação do nosso corpo. Ela também faz com que a gente absorva menos os nutrientes que são fundamentais para que aquele óvulo se desenvolva bem, para que aquele endométrio fique receptivo para o bebê. Então, tudo isso vai impactar até mesmo na nossa saúde hormonal. Então, quando você tem a doença celíaca e não está tratando, que eu vou explicar também nesse vídeo como você vai tratar a doença celíaca, quando você tem a doença celíaca não tratada, isso daí sim vai impactar a sua fertilidade, vai fazer com que você aumente o risco de, além, né, de ter essa dificuldade para engravidar, também aumentar o seu risco de perder o bebê. Então, por isso que é importante você se tratar. E a maneira de tratar é ao mesmo tempo que eu falo muito simples, mas muito complicado. Por que eu digo isso? Eu não tenho a doença celíaca, mas eu tenho sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, quando eu como, o meu corpo ele gera uma resposta imunológica. Então, também tem que evitar o trigo e não consumir assim ao máximo. E realmente, essa é a parte difícil, porque você tem que ficar longe do glúten. Essa é a solução. Ponto fácil é que é só isso. É só você ficar longe do trigo. Na verdade, não é só isso. Tem mais um detalhe que eu vou falar aqui nesse vídeo também. Mas você ficar longe do trigo já vai fazer com que o seu intestino ele comece a se regenerar. E eu tenho que comentar com você que realmente é muito difícil, né? Eu como tenho que evitar, eu sei como é difícil, porque você vai numa festa, né? Tem bolo, salgadinho e tudo é feito com trigo. Em cidades grandes você encontra ainda opções, né, sem glúten, mas em cidade pequena como a minha é muito difícil. Então, na maioria das vezes, você realmente vai ter que ir para a cozinha, vai ter que aprender, né? Igual eu, aprender a fazer pão, aprender a fazer coisas sem glúten. E que hoje em dia está muito mais fácil. Quando eu comecei a evitar o glúten, há anos atrás, era muito difícil achar as coisas sem glúten. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Muito mais fácil para você, né, ter acesso a receitas, ter acesso a farinhas sem glúten para você preparar em casa. E então a maneira de você tratar é realmente você evitar não consumir, mas tem um outro detalhe, que muitas pessoas que retiram o glúten, mas ainda continuam sentindo diversos sinais e sintomas. Já recebi muitas pacientes assim, que não melhoram mesmo retirando o glúten. O porquê? Porque o nosso intestino, o que acontece? A doença celíaca, o nosso intestino ele é cheio de microvelosidades. É uma barreira de proteção para o nosso corpo. Então é como se fosse um filtro que a gente tem lá no seu intestino. Então essa barreira de proteção, ela faz com que não deixe coisas ruins passar pela nossa corrente sanguínea. Ela é sensível apenas às coisas boas, ou seja, quando está chegando uma vitamina, um mineral, ela vai lá e vai deixar absorver. Mas quando é um parasita, uma toxina, uma coisa ruim que está chegando no seu intestino, ela vai ser uma barreira forte e não vai deixar passar. Só que quando você começa a consumir, tem a doença celíaca, por exemplo, e começa a consumir muito glúten, você danifica essa barreira. E aí o seu intestino ele fica mais permeável. Por isso que mulheres que têm, né, pessoas que têm doença celíaca, têm mais risco de desenvolver algum problema na tireoide. Por quê? Porque o sistema imunológico ele fica mais ativo. Então, se você tem a doença celíaca e você não cuida dela, você aumenta o risco de desenvolver diversas doenças autoimunes, porque o seu intestino está mais permeável. Então vai chegar mais toxinas para sua corrente sanguínea, o seu sistema imunológico ele fica em alerta, como eu costumo dizer, é um soldado, só que esse soldado é cego. Ele não sabe diferenciar um antígeno que está chegando, uma toxina ruim, da sua célula, né, algo saudável, o seu órgão. Então o que acontece? Ele começa a atacar, e muitas das vezes ele ataca um órgão saudável, como por exemplo a tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, onde o seu próprio corpo ele começa a atacar também a sua tireoide. E estudos demonstram que de 30% a 40% das pessoas que têm a doença celíaca também desenvolvem problemas na tireoide. Então, se você tem a doença celíaca, é importante que você investigue a sua saúde tireoidiana, como que está.
porque tem grande chance de também ter alguma alteração. Então, por esse motivo que é muito importante você não consumir o glúten. Mas além disso, por que tem pessoas que deixam de consumir o bendito glúten, mas continuam ali sentindo mal-estar, o intestino não tá legal, continuam, né, tendo aqueles sinais e sintomas? Justamente porque, aquilo que eu falo, trocou 6 por meia dúzia. Tirou o pão com glúten, mas aí comprou um outro pão sem glúten que vem cheio de porcaria no meio também. Então, não é, muitas das pessoas acham que, porque sem glúten é saudável, então eu posso consumir à vontade. Não é bem assim. Na verdade, esses produtos sem glúten também tem muito conservante, tem muito aditivo químico que faz muito mal para nossa saúde. Então, qual que é a ideia? É você realmente ir para o mais natural. Aquela famosa frase, né? Descasque mais e desembale menos. Então, quanto menos industrializado você colocar na sua rotina, melhor vai ser. Então, opções mais saudáveis, opções que não têm realmente conservante de químico. Eu gosto de manhã, não sei você, mas eu gosto de um, acho que é coisa de quem tem problema com trigo mesmo, né? De um pãozinho, de alguma coisa assim mais salgada pela manhã. Então, a opção que eu achei, para não pegar esses de mercado, é realmente fazer o meu. Então, às vezes eu faço algum ali rapidinho na frigideira, um pãozinho sem glúten, ou tapioca, eu costumo utilizar muito. Mas é tudo que não tem ali conservante nem aditivo químico, é coisa que eu preparo assim rapidinho. Ali uma farinha, um ovo, às vezes, raramente, coloco fermento e coloco na frigideira. Tem várias receitinhas dessa, né? Ou até mesmo tapioca. O que eu mais acabo consumindo é realmente a tapioca. Então, quando você faz essas mudanças de evitar esses alimentos industrializados, né, retirar o glúten e colocar mais alimentos naturais mesmo, você começa a regenerar o seu intestino. E aí você realmente se livra de todos aqueles sinais e sintomas que muitas das pessoas apresentam, né, em relação ao glúten. Eu, particularmente, eu não tinha desses sinais fortes. O único sinal que eu tinha é distensão abdominal. Nossa, minha barriga parecia uma barriga de grávida de 3 meses. A única coisa. Mas eu não tinha nenhum dos outros sinais, assim, foi por fazer um check-up. Chegou um momento que eu tava, né, percebi que a minha fertilidade também não estava boa e tudo mais. Resolvi investigar como que estava a minha saúde. Foi aí que eu falei, vou investigar o glúten também. E, né, exames que eu costumava solicitar para os pacientes, eu pedi para mim. E um deles era realmente para investigar doença celíaca, e infelizmente deu. Foi um susto para mim. Mas desde então eu sei que eu preciso realmente evitar e procuro não ter na minha rotina. Agora, quem tem realmente a doença celíaca não pode consumir mesmo. Infelizmente não pode consumir porque danifica as células do seu intestino. Mas uma ressalva, se você aqui está assistindo esse vídeo e você não tem certeza que você tem a doença celíaca, como que você vai descobrir? O exame padrão ouro é realmente você fazer uma biópsia do intestino, tá? Então você vai procurar um gastro e vai relatar os seus sinais e sintomas e pedir para ele te investigar. E ele vai pedir um exame, né, para investigar ali como que tá o seu intestino, vai solicitar essa biópsia para você entender. E tem os exames de sangue, que também você deve fazer. Também tem exame genético, que dá para você fazer. Mas o que eu te aconselho, se você não tem certeza que tem a doença celíaca, não tira glúten sem antes fazer o exame. Por quê? Porque o exame pode dar um falso negativo. Porque você tá sem consumir, então o seu corpo ele se cura, seu intestino ele regenera, e aí você vai lá fazer uma biópsia, ou então fazer os exames dos anticorpos, e vai dar tudo baixo, vai dar tudo normal. Então, se você está com essa dúvida, primeiro faça o exame, e aí depois, né, se der positivo, você realmente precisa cortar totalmente o glúten. Então, realmente, para a maioria das pessoas, é muito importante que evite consumir alimentos que vêm do glúten, além da qualidade da nossa farinha ser péssima. O processamento é ruim, utiliza-se muito agrotóxico, então realmente consumir o glúten com frequência não é um alimento saudável que a gente deveria consumir no nosso dia a dia, independente de quem tem a doença celíaca ou não, tá bem? E isso tudo vai afetar a sua fertilidade. Então essa dica que eu te dou é justamente essa. Se você já tem confirmado a doença celíaca, precisa retirar totalmente, mas não faça substituição 6 por meia dúzia. Não coloque alimentos industrializados, mesmo que seja sem glúten, porque também vai afetar
a sua saúde de maneira geral por conter esses conservantes, aditivos químicos. Então procure realmente ter uma alimentação mais natural, tá? E realmente retirar o glúten, que essa é a solução. A partir do momento que você restaurar o seu intestino, fazer essa retirada, o seu corpo ele se regenera, as suas células intestinais elas vão se regenerar em questões de semanas, e aí com isso a sua fertilidade vai ser restaurada. Essa é a ótima notícia. Bem, se você gosta de assuntos como esse, sobre saúde da mulher e fertilidade, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E se ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo. Até o próximo vídeo.